Ryland Grace acordou em uma nave espacial sem saber o próprio nome. Cercado por 2 cadáveres, ele recebeu a missão de salvar a humanidade. E durante essa jornada, ele conheceu um alienígena que chama de Rocky. E juntos, eles descobrem uma maneira de salvar os seus respectivos planetas. Devoradores de Estrelas, ou Project Hail Mary, é um livro de ficção científica do Andy Weir, que foi adaptado para as telas do cinema. E neste vídeo, nós vamos conversar sobre o livro, o filme, semelhanças, diferenças, e no final eu trago para vocês a minha conclusão de tudo isso. E uma curiosidade é que o livro foi publicado no dia 4 de maio de 2021, lá nos Estados Unidos. Eu não sei se você percebeu, mas este é comemorado o Dia da Força. Eu não sei se foi proposital ou não, mas eu deixo aqui essa informação para vocês. E se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, já deixa o like aqui na confiança que eu te garanto que vai valer a pena. Vamos falar sobre o livro. Uma característica bem interessante de Devoradores de Estrelas é que o Andy Weir traz a ciência como protagonista. Então, matemática, física, química e biologia são apresentadas para o leitor como ferramentas de sobrevivência. Quando os cientistas descobrem que o Sol está perdendo luminosidade por causa dos astrofágicos, existe aquele pânico, né, porque isso coloca a Terra em risco, coloca a vida na Terra em risco. E é por esse motivo que o Ryland Grace acaba sendo escalado para a missão. Ele, naquele momento, está vivendo como um professor de escola básica, mas anteriormente a isso, ele era um acadêmico cancelado por causa das suas ideias controversas no meio científico. E que ideias eram essas? Né? De que a vida não precisaria de água líquida para existir e evoluir. Ou seja, não precisaria dessa combinação de hidrogênio com oxigênio. Então, no meio científico tradicional, a busca por vida extraterrestre foca na zona habitável, né, onde as temperaturas permitem a existência de água líquida. E o Grace escreveu um artigo acadêmico argumentando que outras substâncias ou estados líquidos poderiam cumprir esse papel em condições extremas e que a vida poderia surgir em ambientes que consideramos inóspitos ou até impossíveis, né? E aí, por defender o que desafiava o consenso, né, da astrobiologia naquele momento, o Grace foi ridicularizado por seus pares, ele perdeu financiamento na pesquisa dele e acabou se tornando professor de uma escola básica. Né? Então, isso é muito importante porque essa didática que o Grace tem, ela aparece durante todo o livro. Então, a teoria do Grace, ela acaba sendo confirmada num primeiro momento de forma catastrófica, né, quando os astrofágicos aparecem. Por quê? Eles são organismos que vivem no vácuo do espaço, eles consomem energia solar diretamente e eles não dependem de água, pelo menos de forma convencional. E aí, por que isso é importante para a história? Porque a Eva Stratt, que é a mulher que comanda todos os recursos ali para tentar resolver esse problema do Sol perder luminosidade, ela recruta o Grace justamente porque ele era o único cientista de renome que já tinha levantado uma hipótese fora da caixinha sobre a vida não ser totalmente baseada em água, né? E se essa ameaça era algo que a ciência convencional não conseguia explicar, era preciso alguém que pensasse um pouco fora da caixa para buscar respostas. Né? E aí, essa teoria vai preparando o leitor e o próprio Grace para o encontro com o Rock, porque o ecossistema de Eride, né, que é o planeta Eridia, né, que é o planeta do Rock, é totalmente diferente da Terra. Então, valida a ideia de que a vida é muito mais resiliente e diversa do que se imagina. Né? Então, a teoria do Grace, ela acaba sendo refutada, né, ao longo do livro, mas assim, refutada em parte. Por quê? A parte de que a vida não precisa de água líquida para surgir foi confirmada. Os eridianos, eles vivem em uma atmosfera de amônia e pressões que são esmagadoras e temperaturas altíssimas. Então, embora eles tenham um sistema biológico complexo, eles confirmam que a zona habitável da biologia humana é apenas uma das possibilidades do universo. Nesse aspecto, Grace está certa. O que foi refutado é que Grace sugeriu que a vida poderia surgir de forma totalmente independente em diversos ambientes com químicas completamente distintas.
Porém, no decorrer da missão, Grace descobre que os astrofágicos, os humanos e os eridianos, eles compartilham algo em comum, né? O DNA, ou seja, eles têm um ancestral em comum. Então, assim, ele percebe que a vida em diferentes sistemas solares não surgiu do nada, de formas diferentes, mas sim através da panspermia, né? Que é um organismo ali ancestral comum que se espalhou pelas estrelas e se adaptou a cada planeta. Então, enquanto Grace acreditava na geração espontânea multiquímica, o livro prova que a vida é tipo uma grande família galáctica que se espalhou e se adaptou ao longo de vários planetas, assim, mas que mantém a mesma genética fundamental. E eu também gosto muito de como o método científico é apresentado aqui, porque o Grace, ele é um cientista, né? Ele tem doutorado em biologia molecular, e você não está lendo apenas sobre dados, mas você vê o processo de tentativa, erro e descoberta, né? Então, o leitor aqui não se sente burro porque o autor nos conduz, né, pela lógica do personagem. Então, o livro ele vai explorando um conflito bem interessante, né, do processo científico tradicional, que é lento, que é rigoroso, que passa por vários pares tentando encontrar alguma falha, e tudo isso. Só que tem o processo do Project Hail Mary, que essa revisão por pares devido, né, à urgência do problema, ela é acelerada. Então, a Eva Stratt, ela ignora completamente essa etiqueta acadêmica, nessa maneira de fazer acadêmica, e força, né, os maiores especialistas do mundo a trabalharem juntos, a revisarem o trabalho uns dos outros em tempo recorde. Né? Então, assim, se alguém publica uma teoria de como conter os astrofágicos, centenas de cientistas param tudo o que estão fazendo para tentar provar que aquela pessoa está errada. Então, se ninguém consegue, né, provar que o outro está errado, a ideia acaba sendo aceita, pelo menos como uma verdade temporária. Então, aqui existe um tópico muito importante dessa colaboração global, né? E essa colaboração, ela é apolítica. Né? Então, assim, no decorrer do livro, nós vemos cientistas russos, chineses, norte-americanos, europeus, compartilhando, né, os dados brutos sem segredos, né? E sem esse ego, né, envolvido. Então, o Andy Weir, ele tem uma visão muito otimista, né, da ciência, assim, da ciência como uma linguagem universal da humanidade. E aí você já percebe logo no comecinho do livro que ele tem, sim, esse viés mais positivo, mais otimista, né? E aí o primeiro ato do livro separa, né, os homens dos meninos, as mulheres das meninas, porque o Grace, ele é um professor, né? E o Andy Weir coloca o leitor como se estivesse assistindo uma aula dele. Né? Então, todo o livro é narrado em primeira pessoa, na verdade, todo o livro se passa dentro da cabeça do Grace. Então, se você gosta de entender como as coisas funcionam, desde a biologia de um organismo que devora, né, as estrelas, até a física de uma nave espacial, você vai gostar muito desse livro. Mas, se você não gosta dessa densidade científica toda, esse primeiro ato do livro vai parecer um manual de instruções gigante, né? Porque aqui a ciência, ela acaba sendo protagonista, né? Como eu falei antes. Então, por isso que muita gente acaba não gostando do livro, por conta de toda essa densidade científica. Outro ponto importante aqui, a estrutura narrativa, né? É um quebra-cabeça da memória. O Grace, ele acorda sem memória na nave, então é praticamente uma página em branco. E aí nós vamos conhecendo e aprendendo a gostar do Grace, porque nós estamos vendo alguém que está sendo vulnerável, que está buscando entender o que está acontecendo, que percebe que sabe de um assunto, no caso na biologia, mas ele percebe que ele lembra as fórmulas, né, matemáticas e da física ali, e faz os cálculos, e nós vamos descobrindo isso junto com ele, né? Então, ao mesmo tempo que a primeira fórmula que ele lembra é muito, muito divertido, porque o leitor pensa, ué, mas como é que ele lembra disso? Como é que ele sabe disso? Aí você vai entendendo, né, quem é o Grace, né? E ao mesmo tempo, você pensa, poxa, o Grace tá lá sozinho numa nave, então esse cara, ele é minimamente corajoso, né? E ao decorrer da história nós percebemos que não é bem assim. Nós descobrimos como ele foi parar nessa missão.
e nós vemos uma outra face desse Grace, né? Então, cada vez que ele vai recuperando uma memória, como o nome de algum colega ou o funcionamento de algum equipamento, o leitor sente que conquistou essa informação junto com ele. Então, isso é muito legal porque isso te coloca em imersão na história, né? Um outro ponto é o brilho, né, da estrutura narrativa aparece quando as memórias da Terra começam a ficar mais claras para o Grace. Então, enquanto você só está vendo a versão do Grace dentro da nave, você pensa assim, poxa, ele é um cientista altruísta que se sacrificou por essa missão e que fez amizade com um alienígena. Mas, na verdade mesmo, ele foi dopado para ir para a missão. Então, assim, ele foi sequestrado, né? Ele se recusou a ir e mesmo assim acabou sendo, né, sequestrado para a missão. Então, essa revelação de que ele foi colocado na nave à força, sedado, porque ele estava com muito medo, assim, para ser o cientista, né, que todos precisavam, muda a percepção que temos do Grace, porque a pergunta que fica o Grace é um herói o Grace é um herói porque escolheu salvar o mundo, ou ele é um herói porque uma vez lá em cima ele não tinha outra escolha, né, a não ser o herói. O que é que ele ia fazer? Ele já estava na missão, né? Então, meio que o que é que ele ia fazer? Tipo, ele ia desistir ou ele ia completar essa missão, né? Então, o fato do Grace ter sido entre muitas aspas aqui, covarde na Terra, torna as ações dele com o Rock no segundo ato do livro muito mais poderosas, porque nós vemos uma evolução desse personagem. Sabe, ele saiu de um cara medroso, um cara covarde, um cara muitas vezes até inseguro, para um cara que conheceu alguém na missão e essa pessoa se tornou tão importante para ele que ele simplesmente escolhe um sacrifício, né? E de fato essa escolha é dele, né? Essa escolha não foi que outra pessoa o obrigou a fazer, né? Então é muito bonito ver essa evolução do Grace. Nós também temos aqui uma dualidade de personagens, né? O Grace versus a Strat, porque a Strat no livro ela é implacável, tá? Ela é a personificação de os fins justificam os meios, né? Ela tem, né, poder sobre todos os recursos da Terra e ela usa esse poder sem hesitação e sem nenhuma preocupação ética, tá? Então, assim, ela não se importa com lei, com orçamento ou com sentimento, né? Então, assim, se ela precisa explodir um porta-aviões para testar um motor ou, né, no caso do Grace, né, sequestrar o cientista ali, ela faz, sem nenhum pudor. Então, a Strat, ela é fria, ela é calculista, ela é autoritária, e muitas vezes ela é até tipo vilã no livro, né? Assim, não é nem tanto astrofágica, mas a Strat. E conforme a história avança, nós vamos percebendo que se ela não tomasse essas decisões, a humanidade não sobreviveria. Então, assim, eu o tempo todo me pensava, se eu fosse a Strat e soubesse que a única chance da Terra depende de um homem que está com medo de ir para a missão, o que é que eu faria? Sabe? Porque assim, não tinha nem tempo dela, eu vou convencê-lo, não tinha tempo, né? Então eu pensei muito isso, assim. Eu respeitaria a liberdade dele, ou na verdade eu salvaria 8 bilhões de pessoas no planeta. Entende? Então, a Strat, ela me fez pensar muito nessas questões, né? Um outro ponto que, para mim, eu acho que é o que de fato torna esse livro tão especial é o Rock. Porque ele é um alienígena que realmente se comporta e que parece com um alienígena. Ele não tem olhos, ele come metal, ele respira amônia, ele vive, né, em uma pressão esmagadora, a temperatura na nave dele é altíssima. Então, assim, o Andy Weir, ele evita o clichê de criar um extraterrestre humanoide, né? Então, essa amizade, né, do Grace com o Rock, ela surge através da curiosidade, obviamente, porque, né, afinal de contas, o Grace está fazendo um contato com o alienígena, mas também existe uma admiração, né, pela competência técnica desse alienígena. Então, o fato do Rock se comunicar através de tons, né, adiciona
uma camada de beleza também. Porque no livro nós lemos a música, no filme, né, a gente tem aqui uma questão um pouco diferente, porque o Rock recebe voz, então eu vou comentar isso mais na frente, mas essa diferença de linguagem torna o livro muito rico. Né? Então, o Rock ali, ele é descrito, né, como uma aranha de pedra, por isso que o Gracie chama ele de Rock, né, mas esse não é o nome original dele, né? E ele é um engenheiro brilhante, né? Ele tem 5 pernas ali, então ele trabalha com 3 pernas ao mesmo tempo. E ele fica genuinamente ofendido, né, ou animado com soluções técnicas. Um outro ponto importante aqui são as diferenças culturais, porque para os eridianos, né, dormir é um momento de muita vulnerabilidade biológica, porque quando eles dormem, eles como se eles desligassem, né? Então, na evolução deles, quem dorme sozinho morre. Então, por isso que nunca se deixa alguém dormir sozinho. É importante observar a outra pessoa dormir, né, por uma questão de proteção. E o Grace, por ser, né, humano e tudo, ele tem uma outra visão, né? Para o Grace, dormir é um ato completamente privado, né? Então, essa é uma das primeiras interações dos dois, eu acho, assim, que o Rock pede para ver o Grace dormir. Né? E o Grace, no momento, não entende por que ele está pedindo isso, mas no final acaba cedendo, ele traz a cama lá pro corredor. Então, é um momento muito bonito, né? Quando o Grace. E aí tem o outro momento, né, que o Rock pede pro Grace vê-lo dormir, que o Grace, mesmo exausto, né, e precisando também resolver muitos cálculos, decide ficar acordado para ver o Rock dormir. Então, esse choque cultural, ele é muito bonito, ele é muito interessante também de ser visto, né, porque como os dois vão aprendendo um com o outro. Né? Outro ponto muito legal do livro é a evolução da comunicação, porque no livro, né, o Grace, ele acaba desenvolvendo um programa ali para se comunicar com o Rock, né, basicamente para, né, decifrar os sons que o Rock faz. Então, no livro esse processo demora um pouco, assim, ele usa, né, uma planilha e tal para tentar traduzir esse som, mas é um processo que também chama bastante atenção, né, como é diferente. A expectativa de vida dos eridianos é de 700 anos terrestres. O Rock, ele tem 180 e alguma coisa anos, assim. Então, ele é relativamente jovem para a espécie dele, né? O Rock e a espécie dele, né, eles se localizam 100% pelo som. Então, no planeta deles, a luz não importa, o que vale é o eco. Então, isso cria um contraste, né, muito interessante, porque enquanto Grace precisa de luz, né, de lanterna para tudo, o Rock enxerga as texturas e as peças minúsculas através de cliques e vibrações. E é aqui onde nós vamos aprendendo sobre o planeta do Rock. Porque, apesar dele ser, e aí não fica claro se todos os aridianos são excelentes engenheiros ou se só o Rock que é. Porque os aridianos, eles têm um imenso vazio na ciência, né? Por exemplo, a atmosfera de Eride é uma mistura ali de amônia e nuvens. Né? Eles não conhecem a astronomia visual, então para eles o universo, além do planeta, simplesmente não fazer som. Como o planeta deles é ultra protegido, eles nunca desenvolveram sensores para isso. Então, eles não desenvolveram sensores para radiação. Eles foram para o espaço sem saber que o vácuo era radioativo e mortal. Um outro ponto é que, como eles não enxergam a luz das estrelas ou observam como a gravidade desvia essa luz, eles nunca chegaram à relatividade de Einstein. Eles pararam ali na física clássica, né? Então, eles meio que estavam viajando ali na base da tentativa e erro. Então, assim, o Grace e o Rock, eles descobrem que eles têm interesses em comum e eles começam a trabalhar juntos para salvar os seus respectivos planetas, né? E, eventualmente, eles encontram, né, predadores naturais para os astrofágicos. Após descobrirem, né, a cura para os seus mundos, Grace e Rock, eles seguem caminhos opostos, né, de volta para casa,
Porém, em pouco tempo, Grace percebe que as suas descobertas possuem um erro fatal, né? O que ele chama de tal-mebas ali criados no laboratório, eles evoluem e eles aprendem a atravessar a xenonita, que é o material que compõe a nave do Rock. Então, esses astrofágicos, eles são usados... Então, assim, como os astrofágicos eles são usados como combustível da viagem, os predadores, inevitavelmente, devorariam o tanque do Rock, deixando-o à deriva. Então, protegido apenas pelo metal da sua própria nave, Grace se vê diante de uma escolha muito importante, né? Ou ele retorna à Terra e se torna um herói da humanidade, ou ele dá meia volta no espaço e salva o Rock. A decisão do Grace não surpreende, porque, como eu falei para vocês, né, o livro ele tem um tom otimista. Né? Então, o Grace simplesmente manda, né, as sondas, né, os Beatles, com as informações para a Terra, mas ele volta para salvar o Rock. Né? Então, ao interceptar a nave do Rock, o resultado era o previsto. Né? O amigo estava no seu limite de sobrevivência, o Rock embarca, né, na nave do Grace e juntos eles seguem para Eridia. E é aí que surge uma outra grande dúvida, né? O que acontece com o Grace após chegar em Eridia? E aí, quando o Grace chega em Eridia com o Rock, os eridianos ficam muito gratos por isso e constroem um bioma artificial para ele ali. O Grace acha que tem 53 anos, mas como ele fez várias viagens que envolvem dilatação do tempo, ele só tem certeza mesmo que se passaram 71 anos na Terra desde o dia em que ele nasceu. Ou seja, passou-se muito tempo. O Rock chega a dizer para ele que o Sol voltou à luminosidade total e pergunta se o Grace quer voltar para a Terra. Né? E ele desconversa, ele diz que vai pensar, e o final do livro é justamente o Grace entrando em uma sala de aula para dar aula para 30 mini-erídeos. Né? Então, como eu falei para vocês, o livro ele é todo narrado em primeira pessoa, então com o leitor dentro da cabeça do Grace, e nós vamos descobrindo as coisas junto com ele. Né? Então, para o filme, isso não funcionaria muito bem. Né? Então, o roteirista teve um trabalhinho ali de recorrer a vários recursos visuais, né, para substituir essa voz interna do protagonista. Falando sobre o filme, de modo geral, eu diria que o filme é bastante fiel ao livro, com algumas sutis diferenças. Eu diria que a primeira delas é a simplificação da ciência, porque o primeiro ato do livro é completamente denso. Assim, o Andy Weir ele se atém muito ao rigor científico. E já no filme, várias sequências são aceleradas ou omitidas, né? Por exemplo, como a construção do primeiro reprodutor de astrofágicos no deserto do Saara, a explosão de icebergs no Ártico para liberar metano na atmosfera e retardar o resfriamento da Terra. Então, assim, são detalhes que enriquecem o universo do livro, mas que eu entendo que tornariam o filme ainda mais longo do que já é. O filme, ele realmente acaba dando muito destaque à amizade entre o Grace e o Rock, e eu gosto muito disso, sabe? Realmente eu acho que esse é o grande acerto do filme, no final das contas. Então, para mim, valeu a pena ter aberto mão desse rigor científico em prol de dar destaque a essa amizade tão improvável. Outra diferença é que o Rock ganha voz no filme. No livro, o Grace cria um programa tradutor ali que, né, traduz a linguagem musical do Rock em texto na tela do computador. Com o tempo, o Grace aprende, né, essa linguagem e até que ele chega um momento que ele nem precisa mais usar esse programa. No filme, o personagem vai além. Ele aplica uma voz ao programa, né, fazendo com que as palavras do Rock sejam lidas em voz alta automaticamente, dando, né, ao alienígena uma presença sonora que não existia no livro. E essa cena é muito engraçada no filme. Os dois escolhendo uma voz para o Rock. Também eu acho que foi um grande acerto aqui. Outra diferença são os diários em vídeo, né, que são uma invenção do filme. Né? Então, desde que o Grace acorda lá na Hail Mary, o computador da nave fala para ele criar um diário, né? Gravar os diários em vídeo. E no começo o Grace não quer, mas ele e o Rock acabam usando, né, os registros para documentar as pesquisas, né, e compartilhar
os pensamentos. Então, no livro, esses diários não existem. Porque, assim, eles não eram necessários, dado que toda a narrativa já é conduzida em primeira pessoa, né, e pela voz interna do protagonista, então não faria muito sentido isso no livro também. Mas uma diferença é que a tripulação da Hail Mary fica em segundo plano. No livro, existem várias cenas que mostram a relação do Grace com cada um, né, dos tripulantes ali da Hail Mary, além de todo o processo de recrutamento da missão. No filme, os outros membros da tripulação, como o Ial, o Dubois, o Shapiro e a Ilukina, eles aparecem muito rápido. Então, um outro detalhe muito importante que o filme omite é que, no livro, a seleção dos tripulantes ela levava em conta um gene raro de resistência ao coma, o que limitava bastante o número de tripulantes, né, o número de candidatos para essa missão. Grace ele só descobre depois que ele foi recrutado justamente porque ele tinha esse gene, né? Então esse detalhe não apareceu no filme também. O personagem Carl ele foi criado para o filme, né? No livro, o Grace está totalmente sozinho, né, com os robôs da nave. Né? Então, assim, no filme colocaram o Carl para dar um suporte, né, emocional ali, cômico também, o que torna a experiência da tela mais dinâmica, né? Mas ao mesmo tempo tira um pouco aquela sensação de desespero que o Grace tem no livro. Né? Então, no livro, né, o que aqui temos de mais próximo aqui são os computadores da nave e os robôs da enfermaria. Mas eles são puramente funcionais e eles não têm, né, personalidade ou não interagem com Grace no nível pessoal. Sobre a Eva Stratt. No livro, ela é fria, calculista, ela, enfim, a personificação dos fins justificam os meios, e ela está totalmente comprometida com a missão. Ela é quase que uma vilã, assim, no livro, né? No filme, ela foi completamente humanizada, né? Então, assim, no filme ela tem conversas bem leves com Grace, e ela até participa de um karaokê que não existe no livro. Inclusive, essa cena do karaokê é maravilhosa. Ela canta uma música do Harry Styles, aquela Sign of the Times, e ela canta de uma maneira bem emocionada, assim, e surpreende todo mundo até. Então, essa mudança, né, de retratação da Stratt cria um vínculo, né, muito mais caloroso entre os dois personagens, mas ao mesmo tempo perde um pouco da tensão moral que o Andy Weir construiu no livro. Então, assim, mais uma mudança. Outra mudança que aqui eu já considero que é importante é que o Grace não salva o Rock. Né? Uma das cenas mais emocionantes do filme mostra o Rock quebrando a contenção para salvar o Grace, né, quando ele perde a consciência, sofrendo ferimentos graves no processo. No filme, Rock ele se recupera sozinho enquanto Grace descansa. No livro, a história é diferente. O Rock não consegue chegar até a sessão de Grace sozinho após liberá-lo. Então é o Grace que carrega o Rock até o ambiente de amônia, né, do alienígena, e ao tentar limpar o que parecia ser fuligem nos respiradouros, o Grace acaba atrapalhando o processo de cura do Rock, né, sem saber que aquela substância é importante para a cicatrização. Então temos essa sensível diferença também. Outro ponto é que a causa da amnésia do Grace, no livro, ela tem uma outra camada. Porque no filme é explicado que a amnésia do Grace ela é um efeito colateral esperado do coma induzido. Só que no livro, a verdade ela é mais perturbadora. Porque perto do final da história, o Grace descobre que a Stratt ordenou que ele recebesse uma dose de uma droga de interrogatório lá francesa, e essa substância ela causa amnésia retrógrada intencional, para que ele, quando acordasse, ele não lembrasse de que foi forçado a se submeter à missão. Né? Então, o filme retira essa camada, né? Eliminando também parte da raiva que o Grace sente pela Stratt. Outro ponto é que o filme mostra a Terra após o lançamento da missão. Né? Como o livro ele é narrado totalmente dentro da cabeça do Grace, o leitor nunca vê o que acontece na Terra após a Hail Mary partir. Né? No filme existe uma cena adicional, que é uma Stratt mais velha, a bordo de um porta-aviões, navegando por um oceano congelado ali,
e ela assiste ao último ao último diário em vídeo do Grace, do Rock. E a humanidade recebe as sondas de Talmeba e começa a trabalhar, né, para salvar o Sol. E é uma adição que dá ao espectador uma sensação de fechamento que o livro não traz. Outra informação importante é que no livro Grace é muito mais velho. Então, assim, tanto no livro quanto no filme, o final termina com Grace vivendo em Erídia como um professor, sem a certeza de algum dia voltar à Terra. Mas, assim, existe uma diferença importante aqui, porque no livro, Grace ele já está há 16 anos em Erídia, quando a história termina, né, com 53 anos de idade, usando bengala por causa da degeneração óssea, né, causada pela gravidade mais densa de Erídia. No filme, o Ryan Gosling aparece praticamente igual ao longo de toda a narrativa. Então, assim, o que pode ser também uma escolha estratégica, né, para deixar a porta aberta para uma continuação. Gente, e eu espero que não tenha continuação, porque eu tenho medo que estraguem, né, o filme. Então, assim, ainda sobre o final, nós temos também uma diferença de versão em relação a esse desfecho. Porque no livro, o Rock informa a Grace que os astrônomos de Erídia detectaram que o Sol voltou à luminosidade total, confirmando, né, que as sondas chegaram à Terra e que a Terra foi salva. O Grace chora e é um momento muito devastador, mas ao mesmo tempo muito bonito, né, porque o Grace entende que cumpriu a missão dele. No filme, não existe uma confirmação clara de que o Grace sabe que a sua missão foi bem sucedida. Né? A cena da Terra envelhecida e da Strat ali sugere o sucesso, mas o Grace em si não sabe. Né? Então, assim, isso muda um pouco o tom emocional do encerramento do filme. Dito tudo isso, qual foi a minha conclusão? Né? 3 coisas me incomodaram no universo de Devoradores de Estrelas, tanto no livro quanto no filme. Primeiro é que o Grace, ele é quase um deus ex machina. Né? Ele tem formação em biologia molecular, mas ele simplesmente, assim, fez um treinamento express para ser astronauta e, de repente, ele consegue resolver tudo sozinho na nave. Ele criou, né, o programa que traduz, né, os sons do Rock em palavras. E, assim, é um exército de um homem só. A gente sabe que isso é bem distante da realidade, mas é o que torna o livro viável e as coisas acontecendo. Mas, assim, me incomoda isso, sabe? Do Grace ser o cara que sozinho consegue fazer tudo. Outro ponto é a natureza dos astrofágicos, né? Que são organismos que sobrevivem na atmosfera do Sol, onde as temperaturas são absurdas, né? Ultrapassam milhões de graus Celsius, em um ambiente completamente incompatível com qualquer forma de vida, né? Conhecida, pelo menos. Então, assim, sabemos que é ficção científica, mas eu acho que o Andy Weir ele deu uma pesada aqui nessa natureza dos astrofágicos. Um outro ponto que também me chamou muita atenção foi sobre o coma induzido. Né? O Grace ele permanece 4 anos em coma induzido, porque é o tempo da viagem dele da Terra até chegar em Tau 7. Só que, na realidade, comas induzidos são procedimentos muito delicados e geralmente duram dias ou, no máximo, algumas semanas. 4 anos em coma induzido aumenta drasticamente o risco de danos cerebrais severos ou até a morte, né? Que foi o que aconteceu com os outros 2 tripulantes da nave. Né? Então, embora existam casos raros de pessoas que despertam após décadas, essas situações são exceções, né? E não refletem uma prática segura ou viável para missões espaciais. Então, é meio que assim, o Andy Weir ele se preocupou com tanto rigor científico em outras áreas, mas aqui ele simplesmente, né, ignorou. Então, dito isso, né, eu gostei muito mesmo. Talvez o ponto mais alto, tanto do livro quanto do filme para mim, é a retratação do Rock como um extraterrestre mesmo, uma criatura com biologia completamente diferente da humana e adaptada a condições extremas. Ou seja, ele não é um extraterrestre humanoide. Né? Então, essa forma de comunicação dele também ser completamente diferente da nossa, eu gostei muito, porque eu já estava cansada de ver alienígenas que falam uma espécie de linguagem universal, sabe? Então, eu gostei muito.
dessa maneira de retratar um alienígena como algo totalmente diferente do que nós estamos acostumados a ver. Com relação ao filme, eu quero destacar a atuação do Ryan Gosling, porque foi a primeira vez que eu o vi fazendo um papel mais dramático, embora, claro, o filme ele tenha, né, suas tiradas de comédia, assim como o livro também tem, inclusive tem até umas piadas que eu acho que não precisava de tanto, sabe? Mas o Ryan Gosling, num papel mais dramático, me convenceu muito. Assim. E eu acho que ele conseguiu me transferir a ideia do cientista que ele está tentando descobrir o que está acontecendo, mas não é só por uma questão de curiosidade científica, mas porque ele tem uma responsabilidade ética, sabe, com a humanidade. Então, eu gostei muito de ter visto essa nova nuance do Ryan Gosling, digamos assim. E Devoradores de Estrelas é o tipo de filme que ele bebe de fontes já bastante conhecidas, né? Então, se você assistiu Interestelar, se você assistiu Perdido em Marte, você vai ver essas referências em Devoradores de Estrelas, assim. Você vai ver essas referências, só que para mim, essas referências elas ganham um novo ritmo, elas ganham um fôlego a mais. Justamente porque no filme o protagonismo está na amizade entre o Rock e o Grace. Então, assim, a gente tem cenas maravilhosas no espaço aqui, que realmente fascinam, que realmente encantam, né? Coisas grandiosas, mas que, para mim, o que emociona mesmo e o que entusiasma é essa amizade improvável entre os dois. Então, se você leu Devoradores de Estrelas ou se você assistiu, coloca aqui nos comentários o que é que você achou, o que é que você achou que o filme poderia ter feito diferente, ou até o livro poderia ter feito diferente. Me conta aqui que eu vou adorar saber a sua opinião. Então, se você chegou até aqui, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!